do Esporte, com Luciano Sena. Oferecimento, Senas Brindes e Sublimações. Suas lembranças personalizadas estão aqui. Olá, meus amigos, e olá, Brasil! Bem-vindos a mais esta edição do Momento do Esporte, que está voltando pelas nossas redes sociais, depois de termos ficado algum tempo distantes por algumas razões, motivos de força maior e também alguns projetos que tivemos que aperfeiçoar para trazermos até você. Aliás, continuarmos trazendo as principais notícias devidamente apuradas de tudo aquilo que anda acontecendo no mundo esportivo. Para nós, é sempre um prazer e uma satisfação muito grande termos a oportunidade de trazermos até você o melhor da informação esportiva, com os acontecimentos atualizados diariamente aqui através dos nossos canais e também pelas nossas redes sociais. Muito bem, neste nosso comecinho de programa a gente destaca a Eurocopa. Ontem conhecemos as últimas duas seleções classificadas que estarão na próxima fase, a fase de quartas de final. A Eurocopa que, ao contrário da Copa América, que vamos falar dela também daqui a pouquinho, já teve a sua fase de mata-mata, a fase de oitavas de final, com algumas seleções gigantes do futebol mundial que despediram-se da competição. Foi o caso da Itália, que acabou sendo eliminada pela Suíça logo no jogo de estreia da fase de mata-mata, da fase de oitavas de final. E ontem nós conhecemos as últimas duas seleções que se classificaram e que estarão compondo o grupo daquelas seleções que disputarão outra fase de mata-mata até a grande decisão, com jogos que realmente, olha, são jogos que prometem, viu? Vamos aos resultados dos jogos de ontem, nas últimas duas partidas válidas pelas oitavas de final da Eurocopa. Ontem tivemos a vitória da Holanda, que bateu a Romênia por 3-0. A Holanda se classificando para na próxima fase enfrentar a Turquia, que ontem também derrotou a seleção da Áustria, classificando-se. Portanto, Holanda e Turquia, as últimas duas seleções classificadas à próxima fase, e essas duas seleções se enfrentarão num jogo de quartas de final. As quartas de final que já começam na próxima sexta-feira, quando às 13 horas, olha que confronto, minha gente. Teremos duas gigantes do futebol mundial, Espanha e Alemanha, Espanha e Alemanha se enfrentando, essas duas seleções que já travaram um duelo bastante interessante, como tem sido sempre o confronto entre essas duas seleções, inclusive já protagonizaram um mata-mata de Copa do Mundo. Isso aconteceu em 2010, na Copa da África do Sul, quando a Espanha ganhou o título inédito naquela decisão diante da Holanda. E naquele mesmo ano, a Espanha eliminou a Alemanha numa fase de mata-mata daquela competição mundial. Também na sexta-feira, às 16 horas, outro confronto interessante. Portugal e França. A fase de quartas de final continua no sábado, quando às 13 horas teremos outro encontro entre seleções tradicionais do futebol mundial. Teremos o encontro entre Inglaterra e Suíça. A Suíça que veio exatamente de ter eliminado a seleção da Itália.
Então teremos esse encontro no sábado às 13 horas e também no sábado às 4 da tarde o encontro entre as duas seleções que se classificaram ontem, Holanda e Turquia, quando finalmente conheceremos quais seleções serão as semifinalistas desta competição deste ano. Agora a gente fala da Copa América. Ontem também foi dia que conhecemos as últimas duas seleções classificadas à próxima fase, que agora sim, na Copa América, ao contrário da Eurocopa, não tem oitavas de final. As seleções já entram na fase de mata-mata, na fase de quartas de final. E ontem o grupo D, que é o grupo do Brasil, teve a sua definição com a classificação da Colômbia e também do Brasil. Vamos aos resultados. O Brasil ficou no empate em 1-1 diante da Colômbia, a forte seleção da Colômbia, que confirmou o favoritismo do grupo e acabou se classificando em primeiro, chegando a 7 pontos. Na partida de ontem, a seleção brasileira saiu na frente através de um belo gol numa cobrança de falta do Rafinha, isso no primeiro tempo, mas antes do término da primeira etapa, a seleção brasileira marcou bobeira no setor defensivo e viu a seleção colombiana chegar ao empate através de Munhoz, em um dos últimos lances do primeiro tempo antes do intervalo. Na outra partida, tivemos a vitória da seleção da Costa Rica, que venceu a fraca seleção do Paraguai. O Paraguai, que surpreendentemente não fez uma boa campanha nesta edição de Copa América e acabou na lanterna do grupo D com nenhum ponto conquistado. Então, a Costa Rica, mesmo tendo vencido, só chegou aos 4 pontos, ocupando a terceira colocação, ficando eliminada, assim como a seleção do Paraguai. Então, ontem, uma curiosidade no jogo do Brasil é que com 6 minutos do primeiro tempo, o Vinícius Júnior, que jogou pendurado, ele acabou levando o terceiro cartão amarelo e complicando a vida da seleção brasileira, que não poderá contar com ele na partida diante do Uruguai. O Brasil que enfrentará a seleção do Uruguai nas quartas de final. E ontem, 6 minutos de bola rolando, muito cedo, quando o Vinícius Júnior, ele, numa entrada dura sobre o James Rodrigues, da seleção da Colômbia, acabou sendo punido com o terceiro cartão amarelo e assim está de fora do próximo jogo. E as quartas de final da Copa América também já têm seus confrontos definidos. Amanhã, às 22 horas, a Argentina enfrenta o Equador. Também amanhã, no mesmo horário, teremos Venezuela e Canadá. E no sábado teremos outras duas partidas. Às 19 horas, a Colômbia enfrentando a seleção do Panamá. A Colômbia, que no grupo D, o grupo do Brasil, acabou se classificando em primeiro, confirmando o favoritismo do grupo. E a seleção brasileira, que classificou-se em segundo lugar, vai enfrentar outra pedreira, hein? A seleção do Uruguai. Portanto, o jogo amanhã às 20... Aliás, no próximo sábado, às 22 horas, teremos Uruguai e Brasil. Na entrevista coletiva, depois do jogo de ontem, o técnico Dorival Júnior justificou a escalação do atacante Vinícius Júnior, o fato de ele ter jogado pendurado, ter levado o terceiro cartão amarelo,
o que o tirou da partida contra o Uruguai. Então, vamos ouvir o que é que o treinador da seleção brasileira justificou ontem por ocasião da entrevista coletiva depois do jogo. Perdeu um jogador que estava pendurado, você dizia que não ia poupar, e, enfim, essa é uma decisão que te cabia, claro, não é isso que vai determinar se o jogador saiu ou não, mas aconteceu, o Vini está fora. Primeiro, eu queria te perguntar se você chegou a conversar com ele nesses poucos minutos de vestiário e como é que estava o clima, né, com ele, porque ele sabe que está fora, deve estar muito chateado, evidentemente, e como é que você já está pensando agora, planejando em montar o time sem um dos principais jogadores? Obrigado. Bom, Carlos, é uma situação que aconteceu, é de jogo. Era um jogo muito importante e eu não tinha como segurar ninguém para um momento como esse. O que nós queríamos era o resultado. Iniciamos muito bem a partida e, por incrível que pareça, no primeiro lance, um lance que para mim foi casual, acabamos tendo aí já o primeiro cartão do Vinícius. Muito estranho tudo que se passou. Mas até bem pouco tempo eu ouvia dizer que o Brasil tinha que aprender a jogar sem jogadores protagonistas. E eu acho que é um momento. Aconteceu do Vini ficar fora nesse instante. Infelizmente perdemos um jogador como o Neymar também já por algum tempo. E nós temos que aprendermos que em determinados momentos nós não teremos jogadores importantes em uma partida. Com isso, outros terão que aparecer. E eu acho que é esse o caminho. Teremos um jogo difícil contra o Uruguai, entendo que sim, assim como também o Uruguai sabe que terá um jogo muito difícil e complicado frente ao Brasil. Agora, diante dessa observação que foi feita pelo técnico Dorival Júnior, um ponto há de se ressaltar, hein, minha gente, que o Vinícius Júnior, ele ainda é um jovem talento, craque de bola, promissor, mas ontem precisava ter um pouco de cabeça, porque ele sabia que estava jogando pendurado, foi para a partida de ontem já na possibilidade de levar o terceiro cartão amarelo, e acabou levando, e muito cedo, com 6 minutos, uma entrada desnecessária numa disputa de bola com o James Rodrigues, da seleção colombiana, e aí aconteceu o que poderia, lamentavelmente, ter acontecido, infelizmente, para a seleção brasileira, que vai ter que jogar a próxima partida com o desfalque do Vinícius Júnior, E olha, logo contra o Uruguai, hein? Aí uma oportunidade, quem sabe, para que o Dorival Júnior, na próxima partida, ele possa lançar mão do Endrick, que não vem jogando nas partidas da Copa América, pelo menos vem entrando depois, mas pode ganhar a chance de, quem sabe, sair na partida do próximo sábado como titular, no lugar do Vini Júnior. Bom, no próximo bloco, a gente vai destacar as séries A e B do Campeonato Brasileiro. Continuem aqui ligados com a gente, pois daqui a pouco voltamos para outros destaques esportivos. Até já!
Estamos de volta com este nosso bloco, mais um bloco do Momento do Esporte, que está voltando a partir de hoje, não é? Dia 3 de julho de 2024. Aqui estamos interagindo com você e trazendo as principais informações esportivas do dia. E agora a gente fala do Campeonato Brasileiro da Série B, que teve bola rolando ontem em complemento à 13ª rodada. Vamos aos resultados. No estádio da Serrinha, em Goiânia, o Goiás venceu a equipe do América Mineiro por 2-1. Uma importante vitória da equipe goiana, que com o resultado subiu algumas posições e agora ocupa o 5º lugar na tabela de classificação com 21 pontos. Já a equipe do América Mineiro desceu uma posição e agora ocupa a 3ª colocação com 22 pontos. Na outra partida da noite, disputada em Novo Horizonte, tivemos o empate entre Novo Horizontino e Mirassol. O Mirassol desceu uma posição e ocupa a 10ª colocação com 19 pontos. E o Novo Horizontino, também com os mesmos 19 pontos, também acabou descendo uma posição e agora ocupa a 11ª colocação. A bola rola esta noite pela 14ª rodada do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos aos jogos. Daqui a pouco, às 19 horas, na Arena Pantanal, em Mato Grosso, o Cuiabá recebe o Botafogo. O Botafogo que ainda luta para retomar a ponta da tabela. O Glorioso é o 3º colocado na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e quem sabe um bom resultado fora de casa pode deixar o Glorioso numa situação melhor na tabela de classificação dentro de suas pretensões na retomada da liderança do campeonato. Às 20 horas, a bola rola em São Januário, no Rio de Janeiro, para Vasco e Fortaleza. O Vasco, que ainda está sob o comando do treinador interino, o Paiva, vai para esta partida tentando se distanciar do pelotão de baixo. No mesmo horário, no Heriberto Rios, em Criciúma, o Criciúma recebe o Cruzeiro. Na Arena MRV, em Belo Horizonte, teremos Atlético Mineiro e Flamengo. O Flamengo na ponta da tabela com 27 pontos. Vê o Palmeiras, depois da vitória sobre o Corinthians na última segunda-feira, chegando muito perto, ficando na 2ª colocação com 26. Então o Flamengo precisa de um bom resultado esta noite para se manter na liderança do campeonato. Esta partida acontecerá às 21h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte. No mesmo horário, na Liga Arena, em Curitiba, teremos o Atlético Paranaense, também lutando na parte de cima da tabela, recebendo o São Paulo. E no Nabia Bichedi, em Bragança Paulista, também às 21h30, o Red Bull Bragantino recebe o Atlético Goianiense. A gente volta no próximo bloco para destacarmos outros noticiários esportivos de uma segunda-feira que, olha, foi agitada nos bastidores do futebol, hein? Então, daqui a pouco a gente volta para trazermos outros destaques esportivos para você. Se liga aí, continua antenado com a gente e não saia daí. Até já!
Com as cenas, brindes e sublimações, suas encomendas estão garantidas. Lembranças personalizadas para você e sua empresa com preços acessíveis. Ligue e faça uma consulta pelo WhatsApp DDD 21 97313 1717 ou acesse a página Márcia Cena Sublimação no Facebook. Voltamos com este nosso terceiro e último bloco do Antenados, ou melhor, do Momento do Esporte, né? Aqui pelos canais da Antenada Net e também o nosso canal Antenados e Conectados, trazendo as principais informações do mundo esportivo para você que sempre se liga e se conecta conosco, tanto pelos nossos canais quanto também pelas nossas redes sociais. Bom, minha gente, e a segunda-feira, aliás, a terça-feira foi agitadíssima nos bastidores do futebol brasileiro, hein? Teve a demissão do técnico português, o Antônio Oliveira, que não é mais técnico do Corinthians. Ele acabou não resistindo à pressão depois da derrota do Timão na última segunda-feira, no Clássico, no Derby Paulista, para a equipe do Palmeiras, né? E o Corinthians se complicando na tabela de classificação, ainda continua na zona do rebaixamento e não segurou a pressão. O técnico português foi mandado embora e agora alguns nomes começam a ser especulados lá pelos lados do Parque São Jorge. O preferido da diretoria para assumir o cargo é o técnico Fábio Carille. No entanto, há uma entrave, pois o treinador está empregado, dirigindo a equipe do Santos, que disputa a Série B, e terá toda a questão da multa de rescisão contratual, caso o Corinthians queira contar com um treinador que já teve uma passagem vitoriosa à frente do clube, conquistando títulos importantes como o título de Campeonato Brasileiro, enfim. E também já ter trabalhado na comissão técnica do técnico Tite, quando o Tite foi campeão da Libertadores e campeão do mundo pelo Corinthians em 2012. Então, é aguardada para as próximas horas, ou quem sabe até para os próximos dias, que o Corinthians possa anunciar, quem sabe ainda esta semana, quem será o novo treinador do clube. Então, a equipe do Corinthians, nesse momento, né, buscando um novo treinador. Pelos lados do Botafogo, o Botafogo joga esta noite a partida diante do Cuiabá, nós falamos há pouco, né? O Botafogo teve, ou melhor dizendo, ontem, a apresentação do volante Alan, de 33 anos, ele que estava defendendo a equipe do Al-Wahda dos Emirados Árabes, um reforço importante para a equipe do Glorioso, que ainda pode anunciar nos próximos dias a contratação do atacante Igor Jesus, que também virá do futebol árabe, e também do meia-atacante argentino, o Thiago Almada, ele que foi campeão do mundo com a seleção argentina na Copa do Catar em 2022. Está muito próximo de acertar com a equipe alvinegra e ser anunciado nos próximos dias. Há um entendimento entre ele, o seu empresário e o presidente, o CEO do Botafogo, o John Textor, né? Para que o jogador também seja anunciado. É uma belíssima contratação, um reforço de peso. O Botafogo que tenta reassumir a ponta da tabela do Campeonato Brasileiro e que joga daqui a pouco, às 19 horas, na Arena Pantanal, em Mato Grosso, diante do Cuiabá.
Pelos lados do Fluminense, olha, tem treinador chegando, hein? Mano Menezes é o novo técnico do Fluminense, embora o presidente do clube, o Mário Bittencourt, tenha dito que o Marcão, que ocupava o cargo interinamente, ficaria até o final da temporada. O Fluminense não perdeu tempo, até diante dos maus resultados, mesmo após a demissão de Fernando Diniz. O Fluminense acabou sendo derrotado em 2 partidas. Perdeu para o Vitória da Bahia no Maracanã e perdeu no último final de semana para o Grêmio em Caxias do Sul. Então, Mano Menezes é o novo treinador da equipe das Laranjeiras. Ele chega para assinar um contrato até o final da temporada. Mano Menezes, que ontem já esteve no centro de treinamento Carlos Castilho, já conheceu o elenco, já comandou a primeira atividade e pode estrear amanhã na partida diante do Internacional no Maracanã. Mano Menezes foi apresentado esta tarde, no comecinho da tarde, como novo técnico do Fluminense. E nós temos aqui uma entrevista, a entrevista coletiva, né? Trechos da entrevista coletiva na apresentação do Mano Menezes, que aconteceu esta tarde. Daqui a pouco ele vai estar à disposição de vocês aí para a coletiva, para as perguntas, né, do nosso novo comandante do futebol. E, enfim, e agora vamos aí fazer para vocês que da imprensa aí, fazer a foto aí da apresentação dele e depois passar a palavra diretamente para ele, para que vocês possam fazer as perguntas aí, tá bom? Muito obrigado aí pela presença de todos mais uma vez. Oi? Valeu, obrigado. Valeu. Boa tarde, gente. Vamos dar início à coletiva do técnico, o Mano Menezes. Valeu, Joãozinho. Boa tarde a todos. Cícero Melo, da ESPN Canais Disney. Mano, prazer voltar a trabalhar aqui em contato contigo. Bem-vindo ao Rio de Janeiro novamente. Muito obrigado. A última vez a gente estávamos no grande rival, né? Eu cobrindo e você trabalhando. E que você tenha muito sucesso aí nessa tarefa difícil. Obrigado. Bom, o que eu queria saber de você é o seguinte: você chega num momento de crise de resultados, uma situação muito complicada no campeonato, o último lugar, sem vencer há 10 jogos, 6 derrotas consecutivas. Tenho certeza que você pensou nisso tudo e viu o elenco do Fluminense que você vai ter nas mãos e deve ter pensado que tem amplas condições de reverter, senão não teria aceito o convite, né? Principalmente porque é só contrato até o final do ano. O que eu te pergunto é o seguinte: a gente sabe que você gosta de trabalhar com times muito fortes fisicamente, uma defesa muito forte, e daí você desenvolve o seu trabalho. O Fluminense tem um time de muito talentoso, mas com jogadores muito experientes, e a maioria do time titular acima de 30 anos, alguns beirando 40 anos. Como que você vai fazer para equilibrar esse time? E dentro desse perfil, você reencontra o Renato Augusto, que trabalhou contigo no Corinthians, acabou não ficando no Corinthians. Você pode até esclarecer, muitos dizem que você pediu para ele não renovarem o contrato, que para a função dele você precisava de um jogador mais novo, com mais mobilidade. Como foi esse reencontro com o Renato Augusto e o que você está projetando para esse time em termos de equilibrar os veteranos com o Fluminense tem uma safra boa sempre vindo da base, né? Sucesso. Obrigado. Bom, sobre outras equipes não vou comentar, porque não acho nem inteligente
nem ético fazer qualquer tipo de comentário. Decisões se tomam, são tomadas geralmente por departamentos de futebol todo, não são tomadas por técnicos, são tomadas por departamento de futebol, pelo menos nos clubes organizados. E o futebol é momento, é situação específica em cada lugar, né? Acho o elenco do Fluminense muito qualificado, tecnicamente. Muitos jogadores vencedores, muitos jogadores experientes, e o valor desses jogadores nesse momento de dificuldade extrema é muito grande. Exatamente por eles já ter uma trajetória em que certamente passaram por momentos difíceis como esse. O futebol nos remete a momentos bons e momentos difíceis. E nessa hora, você ter esse conhecimento para estabilizar exatamente, não oscilar, não criar crises, né? Principalmente emocionais, porque nessa hora isso tudo está muito junto, tem um valor certamente para a equipe. Equilibrar uma equipe sempre é a missão de todo técnico, também vai ser a minha missão no Fluminense. E eu não sou um técnico que partilha de uma ideia só de jogar. Eu acho que todas as ideias de futebol são boas, mas para elas serem boas, elas têm que ser bem executadas. Temos jogadores extremamente inteligentes para entender a maneira simples como eu enxergo o futebol. Alguns deles já trabalharam comigo e já me conhecem exatamente por ser assim. E acredito que o Fluminense, quando foi me convidar, também já sabe que será assim, né? Eu tenho uma trajetória de 20 anos de trabalho, 25 anos de trabalho. Então, qualquer coisa que eu disser aqui diferente do que eu sou, não vai passar. Vocês me conhecem também, tanto quanto o Fluminense me conhece, como os jogadores me conhecem. Então, vai ser exatamente assim, porque o momento requer essa experiência e esse equilíbrio. E a característica do time, dos jogadores, não atrapalha o que eu vou pensar para montar para a equipe. Eu acho que o que manda no futebol é rendimento. Se você tem 36, você tem 32, ou você tem 30, você tem que render bem. E tenho certeza que eles têm essa capacidade para render bem com aquilo que nós vamos pensar para esse momento. Vamos tentar estancar os resultados negativos no primeiro momento. É assim que eu vejo no momento que estamos atravessando e que passo a fazer parte a partir desse momento. E sempre é importante você, num curto de prazo, tomar as decisões certas, porque isso passa a tranquilidade que os jogadores precisam nesse momento, isso passa a tranquilidade para o torcedor, que certamente está vivendo um momento de ansiedade muito grande e de apreensão, e é isso que nós vamos fazer no primeiro momento. Faltou só falar sobre o encontro com o Renato Augusto. O Renato Augusto entra na relação dos jogadores com mais qualidade técnica que certamente nós temos no futebol brasileiro. Então, ele vai ser importante para a gente da mesma maneira como os outros jogadores do elenco. Tá aí a entrevista, né? Um trecho da entrevista coletiva na apresentação do Mano Menezes. Foi apresentado no começo da tarde de hoje como novo técnico do Fluminense, conforme ressaltamos no começo desta matéria, que o Fluminense teve a iniciativa de contratar o treinador, contrariando até um pouco do que o próprio presidente, o Mário Bittencourt, ele tinha falado, que pretendia manter o Marcão como técnico, né, embora interino até o término da temporada, mas diante dos maus resultados que a equipe do Fluminense vem apresentando, o Mano Menezes, que é um treinador experiente, já treinou a seleção brasileira, já treinou outras equipes gigantes do futebol brasileiro, como o Flamengo, conforme o próprio jornalista que fez a pergunta inicial, o Cícero Melo, dos canais ESPN, o indagou, não é? Ele que teve passagem pelo Flamengo, treinou o Corinthians, treinou o Grêmio, inclusive
foi um dos responsáveis pela ascensão da equipe gaúcha, ele que é gaúcho, né, de 62 anos. Então, é esperar que o Mano Menezes ele possa meio que fazer com que essa rapaziada queira jogar bola, queira transformar os resultados em vitórias, porque o Fluminense precisa muito, não será uma missão nada fácil. O próprio Mano Menezes, até por ser um treinador experiente, ele tem ciência disso. Do contrário, ele mesmo não teria aceitado este desafio, né? E como outro treinador não aceitou, como foi o caso do Odair Hellmann, que era um outro nome especulado e que poderia voltar para as Laranjeiras. O Odair Hellmann preferiu continuar trabalhando no exterior e recusou o convite de trabalhar no Fluminense, assim como o Cuca, que também foi procurado e não aceitou, e outros treinadores também. Então, a missão não será nada fácil. Hoje o Fluminense é o lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas 6 pontos conquistados. Então, o desafio já começa amanhã, quando o Mano Menezes terá pela frente o confronto diante de uma equipe gaúcha, né, o Internacional no Maracanã, e quem sabe aí iniciar uma trajetória e uma mudança de chave para que o Fluminense possa sonhar com voos mais altos, até porque o campeonato ainda está no primeiro turno, teremos todo o segundo turno, claro que os resultados precisam acontecer para que o Fluminense não dependa no segundo turno de um certo milagre, digamos assim, não é? De uma certa ter que fazer as contas e contar com a sorte. Então é hora de se recuperar, de retomar, se reencontrar com as vitórias, para que o tricolor das Laranjeiras, atual campeão da Libertadores, possa sair dessa condição. Bom, daqui a pouco a bola rola para Cuiabá e Botafogo. As duas equipes se enfrentarão num duelo que acontece daqui a pouquinho, às 19 horas, na Arena Pantanal, em Mato Grosso. E o Cuiabá vai a campo com uma provável escalação. O Cuiabá vai para esta partida, né? O Cuiabá do técnico, o português, nascido na França, o Petit. Então, o técnico Petit, ele vai com essa provável escalação da equipe do Cuiabá. O Cuiabá que está invicto há 5 rodadas, mas vem de 3 empates seguidos, e o time estacionou na 14ª posição na tabela e segue ali flertando com a zona do rebaixamento, né? Está a apenas 2 pontos do Atlético Goianiense, que abre o Z4. Então o técnico Petit deve levar a campo esta formação aí, ó. Walter no gol, Matheus Alexandre na lateral direita. A dupla de zaga deve ser formada por Marlon e Alain Imperiur, com Ramon na lateral esquerda. Um meio-campo composto por Felipe Augusto, Fernando Sobral e Denilson. E na frente, Jonathan Cafu, Cleison e Isidro Pita. Esta deve ser a equipe do técnico, o português Petit. O Botafogo, que luta e ainda acredita numa possível retomada da tabela, da ponta da tabela, né? O também treinador português, o Arthur Jorge, que vem realizando um bom trabalho à frente do Glorioso, não terá o lateral direito Damian Soares, que é o titular da posição. O uruguaio recebeu o 3º cartão amarelo e cumpre suspensão automática.
E a tendência é que outro uruguaio, o Matheus Ponte, ganhe a vaga entre os titulares. E assim Arthur Jorge deve levar a campo João Vitor no gol, com Matheus Ponte, uruguaio, na lateral direita, Lucas Halter e Bastos compondo a dupla de zaga, com Cuiabano na lateral esquerda, um meio-campo composto por Marlon Freitas e Danilo Barbosa, na frente Luiz Henrique e Eduardo como pontas, o Luiz Henrique pela direita, o Eduardo pela esquerda, e na frente a dupla de ataque Júnior Santos e Tiquinho Soares. Esta partida, que acontece daqui a pouco às 7h, na Arena Pantanal, em Mato Grosso, terá a arbitragem de Paulo César Zanovelli da Silva, ele que é do quadro da FIFA de Minas Gerais. O árbitro assistente número 1 será o Guilherme Dias Camilo, também mineiro, assim como o assistente, ou melhor, a assistente número 2, que será a Fernanda Nandrea Gomes Antunes, também do quadro da FIFA e mineira. O quarto árbitro é o Riger Túlio Cardoso, também de Minas, e o VAR, a arbitragem de vídeo, estará sob a responsabilidade de Charlie Wende Straub, da FIFA de Santa Catarina. Portanto, estes os ingredientes para Cuiabá e Botafogo, que se enfrentam daqui a pouco, às 19h, na Arena Pantanal, em Mato Grosso. Às 20h, a bola rola, envolvendo outra equipe carioca, a equipe do Vasco, que tenta conquistar mais um importante resultado para se distanciar de vez daquela turma da encrenca, a turma lá de baixo da tabela. O Vasco recebe às 20h a equipe do Fortaleza em São Januário. Está aí a provável escalação da equipe do técnico interino, que é o Rafael Paiva. Ele que contará com os retornos de David e também de Matheus Cocão, que estavam suspensos, mas João Vitor e Estrela não estarão à disposição. O técnico interino, que fez um mistério acerca da escalação, mas há chances de que Payet inicie a partida entre os titulares. E assim o Vasco deve ir a campo com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, a zaga formada por Maicon e Léo, com Lucas Piton na lateral esquerda, um meio-campo composto por Hugo Moura, JP e Payet como titular, e na frente Adson, David e Verrete. Está aí o artilheiro Verrete da equipe Cruz Maltina como referência no comando de ataque do Vasco da Gama. Já o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, da equipe do Fortaleza, o Fortaleza que vem para esta partida com inúmeros desfalques. O Vojvoda ganha o reforço do zagueiro Kusevich, que volta da Copa América após a eliminação do Chile. Pedro Augusto também retorna após cumprir suspensão. Marinho é outro que está de volta após a transição do departamento médico, mas, por outro lado, Iago Pikachu fica fora após levar o terceiro cartão amarelo, o que pode levar o técnico argentino a mudar o esquema tático de 3 para 2 atacantes para a partida desta noite. E assim, o Leão do Pici deve ir a campo com João Ricardo no gol, Tinga na lateral direita, dupla de zaga formada por Brites e Tite, com Bruno Pacheco na lateral esquerda,
um meio-campo composto por Pedro Augusto, Hércules e Pochettino, e na frente Marinho, retornando depois de uma transição do departamento médico, com Breno Lopes e Lucero no comando de ataque do Leão do Pici. O Fortaleza também tem os desfalques de Moisés, Martinez, Caleb, Zé Wellison e Pedro Rocha, que estão entregues ao departamento médico, Kevin, que está com a seleção da Venezuela na Copa América, e Pikachu cumprindo suspensão. Mas terá também Brites, Martinez e Breno Lopes, que estão pendurados. A arbitragem desta partida é de Matheus Delgado Candansan. Ele será auxiliado pelo assistente número 1, que é o Marcelo Carvalho Vangassi, e pelo assistente número 2, que é o Gustavo Rodrigues de Oliveira. O quarto árbitro será o Fabiano Monteiro dos Santos, e a arbitragem de vídeo estará sob a responsabilidade de Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Esta noite também tem Atlético Mineiro e Flamengo, outra equipe carioca que entrará em campo um pouco mais tarde, às 21h30, na Arena MRV, a Casa do Galo, em Belo Horizonte. O técnico Gabriel Milito, treinador argentino, conta com retornos importantes para esta partida, hein, minha gente? Após cumprirem suspensão, Fux e Gustavo Scarpa estarão à disposição e devem iniciar a partida. Recuperado de lesão, Otávio também aparece como opção. Caso inicie, Batalha pode aparecer na zaga ou com um meio mais reforçado. A dúvida é no ataque. Eduardo Vargas retornou nesta quarta-feira após a participação do Chile na Copa América e pode ser relacionado. Everson segue como dúvida por lesão no dedo. Então, o treinador argentino deve levar a campo esta formação aqui, hein? Deve levar um time composto por Matheus Mendes no gol, Mariano na lateral direita, Rabelo e Bruno Fux, ou melhor, Igor Rabelo e Bruno Fux como dupla de zaga, com Rômulo na lateral esquerda. O meio-campo pode ser formado por Batalha, Palácios, Igor e Gustavo Scarpa, e na frente Paulinho e Hulk. Então, o Atlético vai com força máxima para esta partida. Já a equipe do técnico Tite, com vários desfalques, né, que continuam na disputa da Copa América, principalmente os jogadores uruguaios. Tite deve ter o retorno apenas do Eric Pulgar, que disputou a Copa América com a seleção chilena, que acabou eliminada. Ele que já se reapresentou ontem, treinou normalmente no Ninho do Urubu e pode começar jogando esta partida no lugar de Lohan. Outra novidade deve ser a entrada de Carlinhos na vaga de Pedro, o artilheiro do Flamengo. Na atual temporada, viajou com o grupo, mas apresentou um índice de alto desgaste e provavelmente deva ser poupado, começando no banco de reservas. E assim, Tite deve levar a campo Rossi no gol, Wesley na lateral direita, com Fabrício Bruno e Davi Luiz como dupla de zaga, Ayrton Lucas na lateral esquerda, o meio-campo, ali o primeiro volante Alan, com Eric Pulgar,
e Gerson, formando o meio-campo do Flamengo. E na frente, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Carlinhos, muito provavelmente na vaga de Pedro, que deve ser poupado. Então, esta deve ser a equipe do técnico Tite, que entrará em campo logo mais na Arena MRV, em Belo Horizonte. E como último destaque do Momento do Esporte de hoje, a gente fala do futebol feminino. Ontem teve convocação da Seleção Brasileira Feminina de Futebol para os Jogos Olímpicos de Paris este ano. O torneio feminino de futebol para o Brasil, que inicia a sua trajetória, quem sabe, a medalha de ouro inédita, começa no próximo dia 25. O Brasil, que está no grupo C, ao lado de Espanha, Japão e Nigéria, iniciará sua trajetória exatamente no dia 25, no campo do Bordeaux, da França, diante da seleção nigeriana. E ontem, o técnico Arthur Elias divulgou a lista das convocadas que comporão a seleção, a delegação brasileira, ou melhor dizendo, né, para os Jogos Olímpicos de Paris, do torneio feminino de futebol deste ano. As convocadas foram as goleiras Lorena, do Grêmio, e Tainá, do América Mineiro, as laterais Antônia, que atualmente está sem clube, Tamires e Yasmin, do Corinthians, as zagueiras Rafaele, do Orlando Pride, dos Estados Unidos, a Tarciane, que também joga nos Estados Unidos no Houston Dash, e a Thaís Ferreira, do Tenerife, da Espanha. As meias Ana Vitória, do Atlético de Madrid, Duda Sampaio, do Corinthians, e Yaya, também do Corinthians. As atacantes Adriana, do Orlando Pride, dos Estados Unidos, a Gabi Nunes, do Levante, da Espanha, a Gabi Portillo, do Corinthians, a Jennifer, também do Corinthians, a Caroline, do North Carolina Courage, dos Estados Unidos, a Marta, do Orlando Pride, dos Estados Unidos, e a Ludmila, que está sem clubes. Além destas, o técnico Arthur Elias também divulgou a lista das suplentes. A Luciana, goleira da Ferroviária, a Lauren, zagueira do Kansas City, dos Estados Unidos, a Argelina, que é volante do Orlando Pride, dos Estados Unidos, e a Priscila, que é a atacante do Internacional. Assim, estamos chegando ao final de mais esta edição. A partir de agora, você terá o Momento do Esporte todos os dias aqui pelas nossas redes sociais. Amanhã estaremos de volta com outros noticiários do mundo do esporte. Fiquem com Deus, cuidem-se bem e até amanhã, se Deus quiser. Saúde e paz a todos e até a próxima.